Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa hora do Espiritismo de hoje. Bom, não se esqueçam, se você gostou, curtir, se tiver algum comentário a fazer aí abaixo, compartilhe o nosso vídeo se você gostou também, tá? Você sempre tem que curtir, porque você curte o YouTube ou o Facebook, dependendo de onde você estiver vendo, vai entender que você gosta dos meus vídeos, vai começar a mostrar mais vídeos para você. Bom, então hoje a parábola é do bom samaritano. Então hoje nós falaremos sobre ela, que é a minha parábola preferida. Porque perguntaram para Jesus, né, qual era o maior mandamento. Jesus disse que era amar ao próximo, tudo. Então eles ficaram curiosos para saber quem era o próximo. Então, o que Jesus contou? Contou a história para eles, né? Perguntaram, mestre, quem é o próximo que você fala que é para a gente ajudar? Aí Jesus contou essa história, que havia um homem indo de Jerusalém para Jericó, que é uma distância razoável. Ele estava indo a pé e a hora que ele estava na estrada, ele foi pego por bandidos. Então os bandidos bateram nele, roubaram as coisas e deixaram ele semi-morto no chão. Então olhem só o que Jesus vai contar para nós, né? Jesus diz que logo depois que aquele homem estava lá ensanguentado, semi-morto, agonizando, passou um sacerdote. O sacerdote viu aquilo, fingiu que não viu e continuou embora. Foi embora. O interessante nessa história, o primeiro exemplo, que é o do sacerdote, é que ele está fazendo uma referência de que não basta ser um religioso, não basta ser um sacerdote, porque o sacerdote era muito importante naquela época. Na religião judaica, ele era uma autoridade muito grande. Então, imagine só, Jesus falando para eles, olha, o sacerdote, porque Jesus podia ter usado qualquer exemplo, mas ele quis usar como primeiro o sacerdote, que é para mostrar que não é só o título que interessa, né? Aí tudo bem, depois passou um levita. Levita quem era? Era um povo que se achava elite, que era o povo mais próximo de Deus, porque eles eram bem cabeça primitiva, eles achavam que um povo específico, por ser daquela raça, era mais próximo de Deus. Então o levita viu, fingiu que não viu e continuou também. Ou seja, o sacerdote, a autoridade máxima religiosa da época, não fez o certo. O levita, a autoridade no sentido de povo, também não fez o certo. Aí passava o samaritano. Só que o samaritano era um povo extremamente odiado pelos judeus. Então imaginem só que Jesus estava contando essa história para os judeus. É a mesma coisa que você pegar e falar assim, o seu pior inimigo fez o certo na história. Jesus escolheu, obviamente, realmente para chocar eles, para mostrar que não basta ser religioso, não basta ser elite, e sim caridoso, mesmo que seja seu maior inimigo. Então, provavelmente, quando Jesus falou do samaritano, todo mundo falou, meu Deus. Aí o samaritano que estava passando, né? Inclusive, os samaritanos não conversavam com os judeus. Eles viviam na mesma região, mas eles não conversavam. Desde o início lá daquela região. Eles se odiavam extremamente. Tanto que, em um ponto no Novo Testamento, quando Jesus vai conversar com uma moça que está na fonte, ele conversa com ela e ela percebe que ele é judeu pelas roupas e ela fala para ele assim, por que você está conversando comigo? Você é judeu? Porque não era normal isso. Os judeus não conversavam com os samaritanos. Inclusive, Jesus fica lá na Samaria, cura um monte de gente, depois fala para os apóstolos que o homem nunca deve se orgulhar da sua terra, que o homem não tem que ter nacionalidade. Jesus fala isso. Vocês podem procurar lá que vocês vão ver, na última frase dessa parte. Então, Jesus pega e fala assim, bom, então estava passando um samaritano, o samaritano parou, né? Socorreu ele, colocou óleo ou azeite, depende da tradução, colocou ele no camelo dele e levou ele até uma hospedaria, até um hotel. Chegou no hotel e falou assim, olha, eu vou deixar esse homem aqui, toma essas moedas pelo período que ele vai ficar. Caso ele gaste mais do que isso, na volta da minha viagem eu passo e pago aqui. Aí Jesus vira para eles e fala, e quem foi o próximo daquele que precisou nessa casa, né? Então imaginem que chocante que é uma história dessa forma, que agora a gente conhece os personagens no nível histórico, fica uma coisa muito mais abrangente, né? Porque Jesus realmente quis dar o melhor dos melhores exemplos. Por isso que, quando ele quis falar quem foi o caridoso, ele pegou os dois exemplos extremistas, extremos na verdade, né?
que é o sacerdote, que naquela época o sacerdote era um deus, né? Ele podia fazer o que ele quisesse, ele tinha muito poder. Então por isso ele também, esse foi um dos motivos que Jesus foi tão perseguido, né? Porque ele falava essas coisas que eram absurdas na época. Ele pegou o sacerdote. A mensagem de Jesus, na minha opinião, claro que tudo isso que eu falo aqui também é minha opinião, né? Não quer dizer que é verdade. Com pouco conhecimento que eu tenho, que eu estudei, eu deduzi isso. Que Jesus está falando assim: não basta ser religioso, não basta ter um título topo na sociedade, não basta ser uma grande autoridade. Ele não fez o certo, porque ele não ajudou o próximo. Aí ele fala do levita: não basta ter um nome, um sobrenome, uma família, uma elite, não basta. Aí ele fala do samaritano, que era o povo odiado, que ninguém gostava, esse fez o certo. Então, o que a gente entende aí? Que a única coisa que importa é a caridade, é o amor ao próximo. O resto não vale nada. Então hoje a gente vê religiosos, não só as outras religiões, como a gente vê o espiritismo também. Está cheio de dirigente de centro espírita que se acha superior aos outros só porque é dirigente de centro espírita. Grande coisa, se não muda nada, isso é pior, é péssimo. Se o cara é dirigente no centro espírita, ele deveria estar fazendo extrema caridade, extremo bem, ajudando todo mundo, né? Que espera, é o que nós esperamos de todos os, principalmente dirigentes de centro espírita. E outras religiões também, que hoje acham que é mais importante, por exemplo, a posição social, o dinheiro, não sei o quê, sendo que isso não significa nada, isso não muda nada, nada. Isso é tudo temporal, isso é tudo provisório. Deus tira e coloca o dinheiro na mão de quem Ele quer, a hora que Ele quiser, pelos seus mensageiros e trabalhadores do mundo superior. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, né? Se vocês gostarem, compartilhem para que nosso trabalho continue aparecendo para cada vez mais pessoas. E é isso aí, que assim seja.